Olá meus irmãos e irmãs do Lançai as Redes. É com imensa alegria que venho ter com vocês pela primeira vez neste novo projeto. E às quintas-feiras nós vamos publicar aqui no canal vídeos de direcionamento da liturgia da palavra do próximo domingo, onde nós vamos refletir sobre o direcionamento que a igreja nos dá. E hoje, quinta-feira, nós vamos falar um pouco sobre a liturgia da palavra e o direcionamento que ela nos dá no próximo domingo, dia 26 de outubro. Mas antes de entrarmos no estudo ou no direcionamento que a igreja nos dá nas leituras, eu quis trazer para nós neste início um pouco do que a igreja nos diz sobre a Sagrada Escritura dentro da Sagrada Liturgia. Qual a importância que ela tem, qual o significado que ela tem. E para isso eu vou trazer dois trechos de duas constituições do Concílio Vaticano II. A primeira constituição que eu vou trazer, o primeiro trecho que eu vou trazer está na Constituição Dogmática Dei Verbum, a constituição que fala sobre a revelação divina, exatamente sobre a Sagrada Escritura. Então, lá na Dei Verbum, no parágrafo 21, nós vamos ler assim: a Igreja sempre venerou as Divinas Escrituras da mesma forma como o próprio corpo do Senhor, já que principalmente na Sagrada Liturgia, sem cessar, toma da mesa tanto da Palavra de Deus quanto do corpo do Cristo o pão da vida e o distribui aos fiéis. Então, meu irmão e minha irmã, o que a Igreja vem nos dizer neste primeiro trecho que eu separei para nós aqui neste vídeo é que aquela mesma veneração que nós temos pela Eucaristia, pelo corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, nós também precisamos ter pela Sagrada Escritura. E por que eu achei importante trazer isso no início deste vídeo? Porque quando nós participamos da Santa Missa, no momento da liturgia eucarística, nós percebemos a grande maioria da Assembleia, a grande maioria dos fiéis de joelhos, num momento de contrição, de adoração, de reflexão. Isso é belo, isso é perfeito, isso tem que continuar acontecendo, não está errado. Mas no momento em que as leituras são feitas, no momento da homilia, você não percebe este mesmo cuidado. Muitas vezes a dispersão, a conversa, muitas vezes as pessoas saem, andam durante o anúncio da palavra. E a igreja está nos dizendo aqui, na Constituição Dei Verbum, que nós devemos a mesma veneração à Sagrada Escritura e à Sagrada Eucaristia. Não há diferença na veneração, porque aquelas leituras que a igreja selecionou e separou para nós naquele dia é a presença do Cristo vivo sendo distribuída aos fiéis. Então nós precisamos ter este cuidado, nós precisamos ter este sentimento de que ali anunciado é o próprio Cristo. E eu tenho certeza que você, meu irmão, que você, minha irmã, que tem a graça de participar da Santa Missa, a partir deste vídeo, a partir de hoje, já vai saborear de maneira diferente o momento da liturgia da palavra na Santa Missa. Porque você saberá que ali está a presença viva do Cristo. E que a igreja te pede, e que a igreja te exorta a ter ali a mesma veneração que você tem pela Eucaristia. E para fechar isso, deste ensinamento da Sagrada Escritura na liturgia, eu vou pegar um outro trecho da Constituição, que aí já é dirigida diretamente à liturgia, que é a Sacrosanto Concilium. Lá no parágrafo 24 vai dizer assim: na celebração litúrgica é máxima a importância da Sagrada Escritura, pois delas são lidas as lições e explicadas na homilia e cantam-se os salmos. Portanto, para cuidar da reforma, progresso e adaptação da Sagrada Liturgia, é necessário que se promova aquele suave e vivo afeto pela Sagrada Escritura, que é confirmado pela venerável tradição dos ritos, tanto orientais como ocidentais. Então, meu irmão e minha irmã, a igreja aqui nos diz que é necessário promover
aquele suave e vivo afeto pela Sagrada Escritura. É necessário ter este sentimento pela Sagrada Escritura, este sentimento de veneração, este sentimento de saber que a palavra de Deus, quando anunciada, é a presença do Cristo vivo. Dito isso, entendido isso, nós podemos agora então começar a olhar um pouco a liturgia da palavra. E para que você nos acompanhe, nós começaremos pelo Evangelho. O Evangelho que está no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 24 ao 30. Opa, desculpe-me. É do versículo 34 ao 40. Então, Mateus 22, do 34 ao 40. Se você olhar aí na sua Bíblia, nós vamos dar uma olhada um pouco no contexto de como nós chegamos neste Evangelho. Jesus está sendo colocado à prova neste contexto. Se você ler alguns versículos antes, os saduceus questionam Jesus a respeito da ressurreição. Os saduceus eram uma parte dos judeus que não acreditavam na ressurreição. Então eles questionam Jesus dizendo: olha, Moisés prescreveu que quando um homem e uma mulher se casassem e ele morresse sem deixar filhos, que o irmão dele assuma essa esposa, essa mulher. E ele cita um exemplo dizendo: olha, eram 7 irmãos, o primeiro casou com a mulher, morreu sem deixar filhos, o segundo, o terceiro, o quarto, até o 7, até que enfim essa mulher morreu. Na ressurreição ela será a esposa de qual deles? E aí Jesus vai responder magnificamente bem, dizendo que na ressurreição nós seremos como os anjos, nós não teremos necessidade de esposa, de esposo. E que eles não compreenderam bem as Escrituras, porque o nosso Deus é um Deus dos vivos, não dos mortos. Com essa resposta, Jesus cala o saduceu. E quando Jesus cala o saduceu, nós iniciamos o Evangelho do domingo. Quando o saduceu é calado, os fariseus se reúnem e, para pôr Jesus à prova, um mestre da lei pergunta para ele: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos da lei? E Jesus responde: o maior de todos os mandamentos da lei é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nisso consiste toda a lei e todos os profetas. Meu irmão e minha irmã, no contexto deste evangelho de hoje, em que Jesus é questionado sobre o maior dos mandamentos, provavelmente você aí está se perguntando: por que Jesus está sendo colocado à prova com essa pergunta? Até eu sei que os mandamentos, que o decálogo, que os 10 mandamentos se resumem em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso eu aprendi, provavelmente na sua catequese foi ensinado assim. Então, você deve estar se perguntando: por que isso é colocar Jesus à prova? Qualquer pessoa saberia disso. Qualquer pessoa saberia dessa resposta. Para entender o porquê Jesus está sendo colocado à prova, nós precisamos entrar no contexto daquela época. E o primeiro ponto que nós precisamos entrar é: alguns fariseus não aceitavam ou não achavam apropriado eleger um mandamento maior do que os outros. Não achavam lícito, achavam que era uma falta de respeito eleger um mandamento maior do que os outros. Segundo eles, se todos eram vontade de Deus, como eu poderia ter um maior do que o outro? Mas eles mesmos sabiam da necessidade de ter um mandamento maior que o outro. Um mandamento que regesse os outros. É como qualquer legislação, é como no Brasil, por exemplo, nós temos a Constituição Federal, que rege todas as leis. E uma lei que for escrita que vá contra a Constituição Federal é uma lei inconstitucional, portanto não é uma lei válida. Eles precisavam da mesma coisa. Eles precisavam de um mandamento maior, que fosse reger todos os outros, e qualquer mandamento que entrasse em conflito com um mandamento maior, automaticamente não seria um mandamento. Eles precisavam dessa resposta. Mas essa briga, essa discussão, já acontecia entre eles, que não conseguiam chegar a um ponto, que não conseguiam chegar a um determinante. Muitos acreditavam que o maior de todos os mandamentos era guardar o sábado.
Jesus mesmo teve muitos problemas, e muitos desses problemas com certeza o levaram à cruz, contribuíram para que ele fosse à cruz, que foi de realizar milagres e sinais aos sábados. Mas quando eles perguntam para Jesus qual é o maior daqueles mandamentos, é um impasse que já existe entre os próprios fariseus e mestres da lei, e que eles colocam Jesus nessa enrascada para responder aquilo que eles mesmos não conseguem responder. E aí, nós vamos aprofundar ainda um pouco mais nessa questão do porquê que Jesus está sendo colocado à prova. Nessa época, neste contexto, pela lei de Moisés existiam 613 leis a serem vividas pelos judeus. Os judeus precisavam conhecer as 613 leis e colocá-las em prática. Então Jesus precisa, além de ir contra alguns fariseus que não aceitavam a escolha de um mandamento maior, ainda eleger dentre 613 leis a maior delas. Meu irmão, não é uma tarefa fácil. São 613 mandamentos, são 613 leis em que eu tenho que, dali do meio, escolher ou determinar qual é o maior. E nós vamos ainda aprofundar um pouco mais, porque a resposta de Jesus vai aprofundar ainda um pouco mais. Estes 613 mandamentos dos judeus eram divididos em dois grandes grupos. Nós tínhamos 365 mandamentos de negação. Não faça isso, não faça aquilo. 365. Em contrapartida, haviam 248 mandamentos positivos, de faça isso, seja assim. Então, se nós pegarmos e tentarmos aprofundar um pouco mais nisso, nós entenderemos que o quê? 365 corresponde ao número de dias de um ano, do ano solar. Ou seja, um tempo completo, um tempo cheio. Um ano é um tempo completo. Ou seja, para os judeus, para viver o tempo completamente entregue a Deus, ou para, durante todo o tempo, ceder um espaço a Deus, abrir-me a Deus, eu preciso negar a mim mesmo. É por isso que para todos os dias existe pelo menos um mandamento de negação. Para que todo o tempo, em todo instante, eu esteja me negando, eu esteja negando a mim mesmo, para que eu possa abrir espaço para o agir de Deus. E, em contrapartida, existiam 248 mandamentos ou leis positivas. 248 é o número de ossos e órgãos do corpo humano. Então, o tempo todo eu estava negando a mim mesmo para abrir espaço para Deus, para que eu pudesse por completo, por inteiro, todo o meu ser, responder sim a Deus. A lei dos judeus abrangia isso. O negar-se a si mesmo para abrir-se a um sim a Deus. Essa era a lei da época e eles queriam que Jesus elegesse daí o maior de todos os mandamentos. Viver aquilo que os judeus queriam viver não estava errado. Eu tenho que negar a mim mesmo para poder dizer sim a Deus por inteiro. Meu corpo todo precisa dizer esse sim a Deus. E a resposta de Jesus vai preencher essa necessidade dos judeus. A resposta de Jesus, quando ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento. O primeiro ponto, isso é um trecho bíblico, é um trecho das leis do Torá judaico. Está no livro do Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Então, Jesus já extrai uma parte da lei para responder. Já mostra o quanto Jesus era conhecedor também da lei. E mais do que isso, os judeus eram muito conhecedores deste trecho. Aquilo era muito vivido por eles, muito implícito neles, muito vivido no dia a dia, no cotidiano deles. E por quê? Porque os judeus faziam uma oração todos os dias pela manhã e todos os dias à noite, pelo menos de manhã e à noite, chamada Shema. E essa oração continha este trecho.
Então, diariamente, pelo menos 2 vezes, os judeus faziam uma oração que continha este trecho da lei. Então, era um trecho com o qual eles estavam familiarizados. Então, Jesus já traz ao coração daqueles judeus algo que eles estão familiarizados. Mas a gente vai mais além. Os judeus queriam negar a si mesmo para responder sim inteiramente a Deus. E a resposta de Jesus vai fazer nós sermos por inteiro de Deus. Porque Jesus responde dizendo: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Com todo o teu coração, nós implicamos no afetivo, no sentimental. Com toda a tua alma, nós implicamos naquilo que é espiritual. E com todo o teu entendimento, nós implicamos naquilo que é físico, naquilo que é psíquico. Meu irmão e minha irmã, o amor de Deus precisa ser vivido por inteiro. Assim como os judeus queriam viver naqueles 248, dando-se por inteiro a Deus, Jesus está respondendo: o amor por Deus precisa ser vivido por inteiro. Precisa ser vivido completo, no homem todo, no homem por inteiro. Interessante aqui que essa palavra entendimento, traduzida para o português entendimento, é uma palavra grega. A palavra grega usada aí é a palavra dianoia, que significa intelecto, conhecimento. Era uma palavra usada por Platão para dizer conhecimento. Ou seja, a Igreja Católica nunca se negou a dizer isso. Nós nos aproximamos de Deus através da razão. O amor que nós temos por Deus passa pelos nossos sentimentos? Sim. Passa pelo nosso comprometimento? Sim. Passa pelas nossas orações, pela nossa vida espiritual? Sim. Mas passa também pela nossa razão. Eu me decido a amar a Deus. O amor é uma decisão, e muitas vezes uma decisão racional. Uma decisão que Jesus te convida a racionalmente também decidir se amar a Deus. No seu intelecto, na sua inteligência. Então, é um contexto que abrange o homem por completo, por inteiro. Ele precisa estar inteiramente voltado a este amor a Deus. Não pode ser uma parte, não pode ser um trecho do homem, precisa ser ele por inteiro. São Bernardo esclarece um pouco isso quando ele diz que das atribuições que Deus tem, a única que eu posso corresponder é o amor. Porque se Deus me dá uma ordem, eu a cumpro. Se Deus faz uma promessa, eu recebo a graça. Mas quando Deus me ama, eu correspondo amando-o. Só que Deus é o amor. A primeira epístola de João vai dizer que Deus é amor. E Deus é sumo bem. Deus é inteiramente bom. Deus é o bom. Deus é a bondade. Então eu, pecador errante, quando vou corresponder ao amor de Deus, não consigo corresponder à altura. Então São Bernardo vai dizer que o mínimo de resposta que o homem pode dar a Deus é dar-se por inteiro a este amor. É amá-lo sobre todas as outras coisas, porque quando eu amo por inteiro, quando eu dou tudo a este amor, não falta nada. Então a resposta mínima deste amor a Deus, dessa gratidão ao amor que Deus tem por mim, é dar-me completamente a este amor. E é isso que Jesus está nos convidando neste dia, a vivermos o amor na sua plenitude. O amor a Deus. Um amor a Deus que contempla todo o meu ser. Físico, psíquico, sentimental e espiritual. Tudo o que eu sou precisa estar vivendo e precisa estar dentro deste amor por Deus. E aí Jesus complementa a resposta. Jesus não se contenta e não para por ali. O maior de todos os mandamentos já havia sido respondido, mas Jesus continua. Jesus complementa e diz: semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não impressiona essa resposta? Porque é como se Jesus dissesse, são duas faces da mesma moeda. Amar a Deus por inteiro, sobre todas as coisas,
me dar a Deus por inteiro, assim como os judeus queriam dar-se inteiramente a Deus. Eu preciso me dar através do amor que eu tenho para com Deus. Mas este amor se completa no amor ao próximo. Este amor se completa no amor ao meu irmão. Dá pra gente conseguir entender isso naquele trecho em que o jovem rico procura Jesus e pergunta para ele: qual eu faço para conseguir a salvação? Jesus diz: viva os mandamentos. Ele diz: eu já os observo desde a minha infância, desde a minha juventude. E aí Jesus diz para ele: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e depois vem e segue-me. A vivência do amor para com Deus, ele é a vivência dos mandamentos. É aquilo que vai me levar a viver os mandamentos, a viver a santidade e a alcançar a vida eterna. Mas para poder viver esse amor na perfeição, para poder ser perfeito, esse amor tem que chegar ao meu irmão. Esse amor precisa chegar ao meu próximo. Eu preciso amar aquele que está perto de mim. É por isso que João vai poder dizer: como eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não consigo amar o meu irmão a quem vejo? Jesus está nos colocando neste contexto, dizendo: olha, é necessário sim amar o próximo para completar este amor que você tem a Deus. Então, eu não posso viver este amor a Deus sem que ele se reflita no próximo. Madre Teresa de Calcutá tinha duas frases que impressionam nesse sentido. A primeira delas, ela diz que aquele que não tem o amor é aquele que tem a maior de todas as pobrezas. Ou seja, quem não vive o amor é pobre, mas é pobre espiritualmente. É pobre por dentro. Talvez tenha todas as riquezas do mundo, mas é pobre por dentro. E outra frase que ela diz é: aqueles que nos amam merecem o nosso amor. Aqueles que nos odeiam necessitam do nosso amor. Nós não temos desculpa para nos negar a amar. Nós precisamos amar constantemente. Nós precisamos sempre estar neste movimento do amor que Cristo nos convida nessa liturgia. Aquilo que os judeus queriam viver o tempo todo, dando-se por inteiro a Deus, é vivido inteiramente no amor. A única forma de cumprir com aquilo que os judeus queriam era vivendo o amor, e é por isso que este é o maior de todos os mandamentos. Porque para viver aquilo que os judeus desejavam viver, só existe uma maneira: vivendo o amor. E é isto que Cristo está nos convidando a viver nesta liturgia. É isto que Cristo está nos convidando a viver. E isso passa por todos os campos da sua vida. Pelos seus sentimentos, pelo seu espiritual, pelo seu psíquico, pelo seu intelecto, pela sua razão. Todo o seu ser precisa estar nessa dinâmica do amor de Deus. E para continuar, nós vamos pegar então a primeira leitura, que está no livro do Êxodo, também no capítulo 22, do versículo 20 e seguintes, que vai dizer assim: não aflijarás nem envergonharás o imigrante, porque vós fostes migrantes no Egito. Não explorarás viúvas ou órfãos, porque se o explorares e eles gritarem a mim, eu os escutarei. Minha ira se inflamará e vos matarei a espada, deixando viúvas as vossas mulheres e órfãos os vossos filhos. Se emprestares dinheiro a alguém de meu povo, a um pobre que habita contigo, não serás usuário com ele, impondo-lhe juros. Se tomares como penhor a capa de teu próximo, tu a devolverás antes do pôr do sol, porque ele não tem outra roupa para cobrir o corpo e para se deitar. Se gritar a mim, eu o escutarei, porque sou compassivo. Em outras traduções ele vai dizer: porque eu sou misericordioso. É interessante, irmãos, essa primeira leitura neste contexto que nós estamos falando, porque ele fala diretamente deste amor ao próximo. E Deus aqui, nessa palavra, é espetacular, dizendo para mim e para você que Ele ouve aquele que é perseguido. E muito mais, se você prestar atenção, ele fala da viúva e do órfão. Uma mulher que não tivesse esposo na época dessa escritura, uma criança que não tivesse seus pais nas leis judaicas, eles não eram considerados nem pessoas.
Nem seres humanos eles não eram considerados. E Deus está dizendo, olha, se você maltratar, se você envergonhar um destes, e eles gritarem por mim, eu os ouvirei. Então você entende que é necessário este amor por todos, sem exceção. Não há desculpa para não amar. Eu preciso amar a todos. E Deus está nos convidando a viver isso. E muito mais. Deus está dizendo de alguma forma o que quando Ele diz que a minha ira se voltará contra ti, eu deixarei viúva a sua esposa e órfãos seus filhos. É que de muitas vezes ou de muitas formas, os seus ou você mesmo é o ninguém para alguém. Porque você enxerga alguém como ninguém, como sem valor, mas muitas vezes você é enxergado sem valor para alguém. Então não maltrate, não envergonhe, porque Deus estará ao lado daqueles. Então Deus está nos convidando a amar constantemente, a estar sempre na vivência desse amor para com todos, para com os pobres, para com aqueles que não têm onde dormir. É essa vivência do amor contínua, sem exceção. Eu não tenho dias de folga para o amor, eu preciso viver o amor constantemente. E aí, nós vamos finalizar essa liturgia da palavra, tomando por fim a segunda leitura, que é a primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. É o capítulo 1, a partir do versículo 5c. Então, se você puder tomar comigo, ele vai dizer que conheceis o nosso estilo de vida entre vós e a vosso serviço, e vós seguistes nosso exemplo e do Senhor, recebendo a mensagem com a alegria do Espírito Santo, no meio a uma grave tribulação, a ponto de converter-vos em modelo para todos os fiéis da Macedônia e da Acaia. A partir de vós ressoou a palavra de Deus, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares chegou a fama de vossa fé em Deus, de modo que não precisamos falar a respeito. Eles próprios, referindo-se a nós, contam a acolhida que nos destes, como deixando os ídolos, vós convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, esperando do céu a vinda do seu Filho, que ele ressuscitou da morte, Jesus, que nos livra da condenação futura. Meus irmãos, aqui é Paulo, dando graças e glórias pela comunidade dos Tessalonicenses, porque eles souberam viver a alegria do amor, mesmo em meio à tribulação, e por isso se tornaram exemplo para os outros, e por isso se tornaram exemplo para os seus irmãos. É isso que é viver o amor, é viver uma santidade. A vivência do amor vai nos levar a ser santos, e sendo santos seremos exemplos para os nossos irmãos. Nós precisamos viver essa santidade. E precisamos viver essa santidade a partir do amor, porque é isso que Paulo vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 13, quando ele diz que ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria, eu seria como um metal que faz barulho, somente barulho, não faz mais nada. É isso que ele está dizendo para mim e para você. A nossa pregação, para ela ser cheia de Deus, ela precisa ser vivida no amor. O nosso testemunho, para ser cheio de Deus, precisa ser vivido no amor, senão será apenas barulho. O Senhor nos convida a viver o amor na sua plenitude, a sermos o tempo todo entregues a Deus, sermos o tempo todo entregues ao Senhor por inteiro e negarmos a nós mesmos. Essa é a vivência do amor, essa é a graça da santidade que Cristo nos propõe nessa liturgia. Que nós, com o nosso coração, com a nossa alma, com o nosso intelecto, com a nossa razão, possamos estar abertos ao amor. Para finalizar, eu peço que você reze comigo, pedindo a Deus Pai, ao seu Filho Jesus Cristo e ao Espírito Santo que Ele nos ensine a amar. O retrato perfeito do cumprimento da lei é Jesus Cristo na cruz. Ali, Ele é por inteiro obediente e amante de Deus Pai. E ali Ele é por inteiro, completamente obediente e amante do próximo. Se deu ao próximo, por amor. Deus amou tanto o mundo que nos deu seu Filho único. Ali é a prova de que o amor por Deus por nós é infinito. Que Ele nos ensine a viver o amor. Que a Virgem Santíssima
que a Mãe de Deus, que foi escrava do Senhor, que soube viver na sua vida, na sua carne, a vivência verdadeira do amor, nos pegue pela mão e nos direcione até Jesus, para que Ele nos ensine a amar verdadeiramente, para que nessa liturgia da palavra nós sejamos realmente homens que vivem o amor na sua plenitude, que o amor se faça por inteiro em nós e que assim sejamos reflexos do amor e assim nos tornemos exemplos para os nossos irmãos. Que tudo isso aconteça em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você está gostando do nosso projeto, se você está gostando daquilo que nós estamos oferecendo, curte aqui, se inscreva aqui no nosso canal, curte aqui este vídeo, compartilhe este vídeo com seus amigos, com seus irmãos. Fico aqui aguardando a próxima oportunidade de estar com vocês de novo. Espero que vocês tenham gostado. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, sempre em todo lugar, e que nós sejamos viventes deste amor. Que Deus abençoe.